Agora há pouco com o senador Otto Alencar, eu até puxei para ele também o assunto da chamada PEC do quinquênio, né? A PEC que garante um bônus nos contra-cheques da magistratura. Você apurou que essa PEC não deve ter força para seguir adiante, né? Olha, Diego, é o seguinte, ela teve uma força, teve assim um impulso inicial, né? A gente viu que o Pacheco deu uma prioridade para ela, ali aquela dobradinha Pacheco-Alcolumbre funcionou bem, a PEC foi logo aprovada na CCJ do Senado e agora Pacheco quer levar ela para o plenário do Senado para ser votada o quanto antes. Só que acontece o seguinte, pelo que eu apurei, ela não vai ter força, não vai ter fôlego para continuar a tramitar, porque ser aprovada no Senado é apenas uma parte, né, da tramitação. Depois ela precisa ir para a Câmara, uma PEC não tem uma aprovação tão fácil quanto um projeto de lei e ela precisa de muito apoiamento, também do Executivo e do Judiciário. O que a gente viu até agora? O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, até agora ele não deu uma declaração pública em apoio a essa PEC dos quinquênios. E, ao mesmo tempo, outros ministros também de outros tribunais superiores não quiseram entrar nessa batalha também do Supremo Tribunal Federal. A gente pergunta para eles e eles meio que silenciam sobre esse tema. E, em caráter reservado, a gente conversa com juízes e eles mesmos sabem que existe pouca chance no cenário político atual disso vingar agora. O que acontece? Acaba que essa PEC, sendo aprovada na CCJ do Senado e, eventualmente, no plenário do Senado, isso dá uma arma para o Congresso Nacional em relação ao governo, do tipo, pode virar uma moeda de troca em troca de apoiamento para que isso seja retirado de pauta. É uma forma também de ameaçar o governo no momento que o governo está tentando enxugar gastos e aí vem uma proposta de aumentar ainda mais os gastos. Só para quem não é familiarizado com esse tema, é o seguinte, essa PEC dos quinquênios, ela mais ou menos ela coloca um bônus que é dado para a magistratura direto, já garante esse bônus. A cada 5 anos que o magistrado trabalha, ele teria um aumento de 5% no salário. E esse aumento tem o máximo de 35% ao longo da carreira. Esse benefício ele era pago no passado e depois ele foi extinto e 2 anos atrás o Conselho da Justiça Federal ressuscitou esse benefício para um grupo muito restrito de magistrados, só aqueles que tinham benefício, esse direito, em 2006. E aí ele foi como se fosse colocado em voga novamente nesses contra-cheques dessas pessoas que tinham esse direito adquirido. E agora, assim, quem entrou depois na magistratura não tem direito a isso, e se essa PEC for aprovada, isso entra na Constituição esse direito, né? E olha, o impacto, ele é muito grande, 40 É. bi, da ordem de 40 bi por ano. Então, isso é um rombo, assim, no momento que o governo está tentando juntar a moedinha, está ali um canal de escoamento ainda maior, um canal de escoamento bilionário para os cofres públicos. Carol, falando nisso, a gente está aqui comentando também sobre a desoneração da Folha, né? A judicialização desse assunto e a insatisfação do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, né? O que você conseguiu apurar também sobre esse assunto? Olha, o governo deu uma espécie de uma jogada de mestre, porque não foi uma simples judicialização, foi uma judicialização já carimbada. O que o governo fez? Viu que já existia um processo tramitando no Supremo Tribunal Federal com a relatoria do ministro Cristiano Zanin sobre esse tema. E aí, na hora de entrar com uma ação, já entrou logo com a ação sobre a folha de pagamento, sobre a desoneração dos municípios, colocou tudo numa embalagem só para o caso e para o Cristiano Zanin. O que acontece? Quando um processo chega no Supremo Tribunal Federal, ele é sorteado para um dos ministros relatarem. Só que se algum ministro já tem um processo semelhante sobre aquele mesmo assunto, ele é encaminhado direto para esse ministro sem que haja sorteio. Então, o governo foi muito perspicaz nesse aspecto, de já direcionar
uma ação para um ministro que se sabia que tinha um posicionamento já alinhado ao governo federal em relação a esse tema, que era o ministro Cristiano Zanin, que, para a gente se lembrar, ele foi advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva antes de ser nomeado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Agora, fica complicada a situação do Supremo, né? Nesse momento em que a meta, né, dos poderes é tentar, de alguma forma, distensionar essa relação na Praça dos Três Poderes. É um problema do governo que não conseguiu ser resolvido no Congresso e foi, mais uma vez, judicializado no Supremo Tribunal Federal. O Supremo fica sendo como um vértice nessa tensão entre legislativo e judiciário, claro, respinga também para o judiciário a crise, que já não é pouca, né, Diego? Pois é, entre os três poderes.